A-U-C-I-O. Ouvidoria. Não, sexo não, de ouvidoria eu já sei. Pneus não são ouvidos. Ouvidoria não. Sei. Quem mais de pé? Levanta ali de café. Esses homens de vocês. Bom dia, gente, para todo mundo. A equipe toda queria estar participando e a assembleia é aberta, mas eu acho que a gente fica um pouquinho mais tranquilo aqui para essa eleição. Bom, antes de eu começar a ler o regulamento, eu queria abrir a sessão aqui para colocar algumas coisas. No primeiro momento, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos. E hoje é a primeira reunião nossa, mesmo extraordinária, em que nós, o novo corpo do Conselho Estadual de Saúde, se reúne. E a gente se reúne no momento aqui agora de muita adrenalina, tá? A gente sabe que nesse momento aqui no auditório a gente tem aí uma ansiedade, a gente sabe que a gente está adrenalizado, porque durante o decorrer das semanas houveram aí vários diálogos em relação à mesa diretora. E eu sempre trabalho de forma muito transparente no meu trabalho e ao longo da minha carreira. Então, no primeiro momento eu queria que a gente começasse esse primeiro encontro nosso tentando a gente ser um pouquinho mais relaxado. Eu queria que a gente respirasse um pouco. E aí eu vou ser um pouquinho mais audaciosa. Eu gostaria que todos os conselheiros se levantassem um pouquinho. Eu vou pedir que a gente se levante mesmo. Eu vou pedir que a gente dê bom dia um para o outro, por favor, vamos dar bom dia. Se eu estivesse lá em Parintins, dentro do lar São Francisco, ia ser paz e bem. Ia todo mundo dar paz e bem a todos. Então agora podemos nos sentar novamente. Já levantamos, já sentamos, que é para ver se a gente relaxa um pouco.
quebra o gelo. Todo mundo aqui, eu sei que dentro desses diálogos durante a semana toda, a vontade de fazer parte da mesa diretora, isso é claro para todos que estão aqui. Mas eu quero dizer que a mesa diretora, ela é apenas uma parte do conselho. A grande importância do conselho é a plenária. A grande importância do conselho é a plenária. E aqui a gente tem um conselho muito forte, com pessoas experientes, com pessoas que estão começando agora, outras que estão no meio da caminhada. Então eu gostaria muito que a gente conseguisse caminhar muito bem dentro de um diálogo técnico, administrativo, entre todos os segmentos. E aí eu vou começar agora a ler um regramento que eu pedi à assessoria jurídica, com apoio da PGE, para que pudesse estar fazendo um regramento e a gente organizar como vai ser esse pleito agora de manhã. Ele está todo baseado no regimento interno. Eu acho que a partir do momento em que eu começar a ler, a gente pode, quem não concorda com alguma coisa ou tem alguma dúvida, levanta a mão, aí depois eu retorno ao ponto aonde ficou a dúvida e qualquer coisa a gente coloca em votação. Tem coisas aqui que vão ser necessários colocar em votação, tá bom? Então vamos lá. Eleição da presidência e mesa diretora, composição da mesa. Hoje a minha posição aqui é como secretária de saúde, por isso que eu estou conduzindo o processo eleitoral, não como presidente, que eu era até a reunião passada, antes da posse. Dr. Misael Lima, assessor jurídico. Taline Ramos, secretária executiva do Conselho. Regras para a eleição da presidência e mesa diretora, de acordo com o regimento interno. Então, o Conselho ele é constituído pelo artigo 13. O que vocês colocam essa sigla aqui? Artigo 13 do regimento interno. Tem a plenária, que ela é soberana, a presidência e a mesa diretora. A mesa diretora, ela vai ser composta paritariamente da seguinte forma: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A presidência da mesa diretora, ela vai ser exercida pelo presidente do conselho. Isso está no artigo 18 do primeiro parágrafo. O presidente do conselho, ele será eleito separadamente em plenária, em votação aberta. Corajosos que nós somos, né? E o Conselho Nacional não faz votação aberta, não. O Conselho Nacional faz em voto fechado, mas nosso regimento está em votação aberta, nós vamos para a votação aberta. De acordo com o artigo 47 do parágrafo 6º do regimento. Poderão se candidatar os membros titulares do Conselho. Então, só os membros titulares podem se candidatar. Todos os membros titulares são os que estão aqui? Só tem membro titular? Então, quem é suplente, pelo regramento e regimento interno, não pode se candidatar. Cada conselheiro terá direito a um único voto a ser exercido pelo membro titular e, na ausência dele, pelo respectivo suplente. Então, os suplentes não se candidatam, mas, substituindo os seus titulares, votam. Os demais integrantes da mesa diretora serão eleitos também, através do voto aberto, em Assembleia Geral. A mesa diretora será eleita para um período de 3 anos, através de voto aberto, em Assembleia Geral, garantida a paridade. Então, eu quero chamar a atenção para a paridade. Exceto o representante do gestor estadual do SUS, que será membro nato no segmento do governo, conforme artigo 19. Então, quero chamar a atenção a isso também.
Somos aqui 2 gestores titulares presentes no auditório. Secretária Nayara e diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Nós não vamos participar da eleição. Nós temos cadeira cativa na mesa. Seja como vice-presidente, seja como primeiro secretário, ou seja como segundo secretário. Ok? Fora isso, vem a paridade. A paridade vem mais um trabalhador na mesa e mais 2 usuários na mesa. Essa é a paridade. Seguindo os critérios da paridade, a mesa então vai ser composta, como eu disse, por um membro do segmento do governo, um membro do segmento do trabalhador e 2 membros do segmento usuário. O conselheiro só poderá se candidatar para apenas um cargo e nós vamos colocar isso em regime de votação. Volto depois nesse item. O que quer dizer isso? Nós vamos votar se o candidato, ele pode se apresentar para vários cargos. Me coloquei como presidente, não sou eu eleito. Então eu vou tentar para vice. Não fui eu eleito, eu vou tentar para primeiro secretário. Ou a gente vota para que o conselheiro só pode escolher um cargo a ser candidato. Ok? Depois eu volto nisso. Nós vamos começar com a eleição para presidente. Nós vamos abrir a candidatura para o cargo, vamos fazer o registro, vamos abrir para votação, vamos encerrar a votação e anunciar o resultado. Em caso de empate, será feita nova eleição com os candidatos mais votados. Permanecendo o empate, segue os critérios de desempate do artigo 48, parágrafo 1º do Regimento Eleitoral, desde que aceito pela plenária. Vamos botar em votação também. Então, a gente já tem 2 itens para votar em plenário antes de começar as eleições. Aí, pronto. Vamos começar a ir para o próximo segmento. Entra a eleição para os demais membros da mesa diretora quando terminar o de presidente. Quando a gente for para o presidente, para os demais, a gente vai considerar o artigo 19, fazendo-se a indicação do representante do segmento gestor. Nós vamos colocar em plenária para votação o segmento gestor. Se ocupa a vice-presidência, se ocupa o primeiro secretário ou se ocupa o segundo secretário. Então, isso já é a 3ª votação em plenária antes da eleição. Se o gestor não for o vice-presidente, abre-se eleição para vice-presidente. Se ele não for o primeiro secretário, abre-se eleição para o primeiro secretário. O primeiro mais votado será o primeiro secretário. E o segundo mais votado será o segundo secretário. Ok? Encerradas as votações, a gente faz a leitura da composição da presidência e da mesa diretora, verifica se há alguma manifestação, desde que não sejam impugnações a respeito da matéria. Encerra a reunião. Então, agora a gente precisa ir para a primeira votação em plenária. A primeira votação em plenária, ela trata-se de: o conselheiro só poderá se candidatar para apenas um cargo. Sim ou não? Então, eu vou abrir para a votação. Todo mundo preparado? Todo mundo? Eu me fiz entender ou querem que eu explique mais uma vez? Ok. Então, o conselheiro só poderá se candidatar para apenas um cargo. Quem aprova, levanta o crachá.
Quem aprova, levanta bem alto o crachá. Quem não aprova, levanta o crachá. Abstenções. Adoro falar abstenções. Mas eu falava abstenção. Ok. Gente, 15 aprovações. Unânime. Nós somos 16. Nós temos um suplente na plenária. Então, por isso que 15 votos. Mas esse suplente poderia votar. Quem é o conselheiro que não veio? Campese. Então nós temos os 16 completos. Tá? Não erro meu, tá bom, gente? Temos os 16 completos. Vamos para a segunda votação. Então a gente agora aprovou que cada um pode se candidatar uma vez. Em caso de empate, será feita nova eleição com os candidatos mais votados. Permanecendo o empate, segue os critérios de desempate. Eu gostaria de saber se a plenária aprova esta modalidade. Vamos ler o critério de desempate. Onde é que está? O artigo 48 fala: será considerado conselheiro titular o candidato eleito mais votado e suplente o segundo mais votado. O desempate entre os candidatos, após a devida comprovação pela junta eleitoral, será determinada na sequência de acordo com os seguintes critérios: o candidato mais idoso, instituições, entidades, movimentos e ou associações com maior número de inscritos. Terceiro, instituições, entidades, movimentos ou associações com maior tempo de existência e funcionamento. Então, a questão que eu tenho que colocar para votação aqui, que me deu um branco. No caso de desempate, eu gostaria de saber se vocês aprovam esses critérios que eu acabei de ler. Quem aprova, levanta o crachá. Bom dia a todos e a todas. Senhora secretária, eu gostaria de mais uma vez me manifestar com relação ao critério de desempate. O item B do critério de desempate ele é nulo. Mais uma vez eu quero frisar bem claro, porque parece que houve um desentendimento na eleição aqui, quando eu levantei esse questionamento. Por que ele é nulo? Porque nenhuma entidade escreveu mais de 2 candidatos para concorrer. Não foi isso, gente? Só foi um candidato cada um de vocês? Por entidade? Não foi isso? Inclusive eu estou com os documentos aqui que eu trouxe 2 candidatos da minha entidade para ser escrito e não foi aceito. Então a letra B, ela é nula. Ela é nula. Nenhuma entidade foi aceita aqui. Inclusive quem indeferiu foi a secretária executiva. Eu trouxe o meu nome como candidato da minha entidade e o Alexandre, que é o nosso primeiro secretário. E foi nula. Eu tive que voltar, refazer o documento e trazer apenas o meu nome. Foi nula. Eu levantei esse questionamento na eleição. Se ninguém pôde escrever 2 candidatos para concorrer da mesma entidade, ele não pode estar aí, ele é nulo. Já levantei esse questionamento e parece que foi mal entendido, porque teve pessoas aqui que até comentou que eu tinha anulado ela. Eu não fiz isso. Eu questionei a inscrição. Ninguém aqui, se alguma entidade aqui escreveu 2 candidatos para concorrer com ela, eu vou retirar tudo que eu estou falando aqui. Me diga aí, quem foi que escreveu 2 candidatos pela mesma entidade para concorrer? Ninguém. Foi nulo. A secretária executiva, quando recebeu a documentação, ela frisou bem isso. Eu voltei em casa, liguei para o secretário, foi o substituto, e lá nós fizemos um documento indicando apenas eu. E eu estou com o documento tudo aqui. Então ele é nulo. Se a plenária achar que deve acatar esse erro, beleza. A plenária é soberana, só que tem consequências a isso. Né? Então, esse é apenas o meu questionamento, senhor presidente.
Bem, bom dia a todos. Assim como aconteceu na eleição do Conselho, nós esclarecemos a hipótese, né, dos critérios de desempate. Na verdade, eu acredito aqui que a gente tem uma interpretação diferente da que o conselheiro passou aqui para a gente, né? Porque quando se trata aqui de instituição, entidades, movimentos, associações com maior número de inscritos, não fala em número de inscritos na eleição, ok? Fala de números inscritos, de membros inscritos nos institutos e entidades. Não se trata de membros inscritos na eleição para o conselho, ok? Então aí existe a interpretação, acredito que diferente do que está no texto aqui, tá? Acho que deu para todo mundo entender, né? Tá, eu entendi que a primeira questão do desempate é a idade, né? Não é possível que nós vamos ainda encontrar alguém com a mesma idade. E no mesmo dia de nascimento. Porque a pessoa é mais velha há um dia, né? E nós vamos lá no cartório e vamos buscar a hora. Porque até o gêmeo é mais velho, né? Até o gêmeo tem o mais velho. Então, eu acho que a gente sugiro que quando uma escrita traz dificuldade no entendimento ou duplicidade de entendimento, ela precisa ser revista. A gente precisa escrever melhor. Então, se está tendo dificuldade com o que se está lendo, a gente precisa também acolher e a gente tentar escrever melhor. Mas eu acho que nesse caso aqui, como o primeiro ponto é a idade, talvez não traga nenhum prejuízo para a gente ter que chegar e ver quantos números de inscritos tem a instituição. Aí eu gostaria de colocar para votação, porque eu acho que a idade é soberana nesse fato. Então eu gostaria de saber se o critério de desempate, olhando principalmente o primeiro item, se a idade, se a plenária aprova. Então pronto, aprovado. 15 votos. Não aprova. Abstenções. Critério de desempate conforme o regimento eleitoral. Bom, como o artigo 19, ele coloca que o segmento gestor tem assento nato na mesa diretora, não fica explícito no regimento interno qual é a posição. Presidente, a gente já sabe que não pode ser. Assumir a presidência, a gente também já sabe que não pode ser. Então, isso também é claro no regimento. Mas eu acho que antes da gente ir para as demais votações, é agora que a gente vota? Pode ser? Eu não tinha uma outra votação, né? Era essa mesmo? Não, ainda tinha uma votação, isso que eu tinha falado. Então, bom, a gente pode escolher agora a questão do gestor ou pode ir para a eleição do presidente.
Quem aprova ir primeiro para a eleição do presidente, antes do segmento gestor, levanta o crachá. Vamos escolher agora. Vou colocar aqui para votação. O cargo gestor, quem aprova ele para... A gente pode fazer com o maior número de votos. Quem levantar mais crachá, de acordo com cada uma das posições, é o que... Tá. A mesa diretora vai ser composta pelo presidente, que nós já vamos eleger. Temos o vice, o primeiro e o segundo secretário. Eu vou primeiro pedir para votar o segmento gestor do vice-presidente. Conta-se o número de votos. Depois eu peço para o primeiro secretário, conta-se o número de votos. Peço para o segundo secretário, conta-se o número de votos. Podemos fazer dessa forma? Quem aprova dessa forma a eleição, levanta o crachá. Votos. Quem não aprova, abstenções. Quem aprova o gestor para vice-presidente? Gestor, vice-presidente, 12 votos. Quem aprova para primeiro secretário, levanta o crachá. Quem aprova para segundo secretário, levanta o crachá. Abstenções. Eu vou me abster. Eu posso? Pode falar. Pode falar. Pode se manifestar no meu coração. Leva o microfone. Não estou tendo a compreensão aí de como é que está sendo essa votação para o secretário, para o primeiro secretário, porque ninguém votou, né? Nem o segundo secretário, ninguém votou. Eu não estou entendendo. Gente, não me tenham como um cara chato, nem antipático não, mas eu nunca vi uma eleição desse tipo na minha vida. Eu já estou um pouco de tempo no controle social, entendendo? Precisamente 44 anos, eu não aprendi quase nada. Mas eu penso que as eleições, geralmente, ela é feita do presidente ao último cargo. Presidente, vice-presidente. E outra coisa, nós trabalhamos aqui a questão da paridade, mas o gestor pode ser votado pelo usuário, pelo trabalhador, por todos nós podemos votar em todos. É assim o processo. O que acontece é que nós estamos começando uma votação do vice-presidente, não foi perguntado aqui se algum candidato aqui quer ser vice-presidente, o usuário, o trabalhador. É uma coisa que eu queria deixar bem claro: a gestão não é só a Secretaria de Saúde, é o prestador. O prestador também faz parte da gestão, são um dos 4. Né? Então, geralmente as eleições são dessa forma, por isso que ficou confuso. Começou de uma forma de baixo para cima, teria que ser o presidente, o vice-presidente, e aí, gente, os candidatos a presidente se manifestam, o candidato a vice-presidente se manifesta, o candidato a primeiro secretário, segundo, e assim sucessivamente. Dessa forma, eu acho que fica bem transparente, bem claro, e a gente finaliza isso daqui a 20 minutos. É o normal, Eu acho assim, só para colocar, não tem problema a gente rever o processo. A primeira coisa é o seguinte, é o segmento gestor. Se a gente elege o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, a gente vai estar elegendo uma cadeira que muitas vezes ele pode estar sendo ocupada pelo gestor.
Então, dentro da plenária, dentro do espaço que eu abri para votação, era antes da gente estar colocando uma pessoa, um conselheiro, aqui para ser candidato a algum desses cargos, a gente precisa primeiro já definir essa questão da paridade para poder seguir em diante. Se você tiver, ou outro conselheiro tiver, alguma outra sugestão de metodologia, eu acredito que nós estamos abertos para você colocar, não tem problema. Qual seria a sua metodologia? Seria o natural, presidente, vice, primeiro e segundo secretário. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos seus conselheiros. A resolução 554 do Conselho Nacional de Saúde de 2017, ela veta a participação da gestão para conduzir o processo numa ausência do presidente. Se o presidente é um usuário ou é um trabalhador e ele se ausenta da reunião, quem vai conduzir o processo? O vice-presidente, né? Que é o gestor. É isso? A resolução veta isso, gente. Então nós temos que ter cuidado. Aqui eu não tenho nada contra. A Nayara eu conheço há pouco tempo, desde 2011, né, Nayara? Quando eu fui lá em Tefé organizar a Conferência de Saúde. Então, aqui eu não tenho nada contra ninguém. Mas é a legalidade da coisa para que nós, no futuro, não sejamos pegados pelo MP, pela Justiça, como foi no passado. O Conselho Municipal fez uma eleição errada, Nayara. Ela botou um segmento, doutor, com 2 assentos, né? Foram 2 segmentos com 2 assentos, cada um 2 titulares, 2 suplentes, e o Ministério Público foi lá e disse aí. Inclusive, proibiu que 2 conselheiros participassem. Todos 2 eram trabalhadores. Então, para que nós não, no futuro, não sejamos intimados a prestar, sei lá, a responder um processo e tudo mais, tem que ter cuidado com isso. A resolução veta. Geralmente a gestão, nesse processo agora da resolução 554, o gestor geralmente fica como primeiro secretário, fica como segundo secretário, menos como presidente e vice. Nós temos que ter cuidado, mas se a plenária soberana quiser rasgar isso e votar, não tem problema. A plenária é soberana. Resolução 554 de 15 de setembro de 2017, resolução do Conselho Nacional de Saúde, está justamente na 6ª diretriz, que fala assim: a autoridade máxima da direção do SUS em sua esfera de competência não deve nem pode acumular o exercício da presidência do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da segregação das funções de execução e fiscalização da administração pública. Isso aqui não é nada contra a gestão. Então, se na ausência do presidente, o vice-presidente for o gestor, vai ficar impedido nesse dia de ter reunião. Não vai ter reunião. Não, porque o nosso regimento diz que na ausência do presidente assume o vice. Fora isso, o primeiro e segundo secretário não pode conduzir o processo eleitoral, porque não terá quórum da mesa. O quórum da mesa é 50% mais 1, 3. Então nós temos que observar isso, gente. E aí eu quero pedir dos seus conselheiros que não me tenham mais uma vez como um cara antipático, esse piloto. Mas é uma coisa que eu estudo muito e me especializei nessa área para poder contribuir com a nossa população. Eu sempre fui parceiro demais das gestões. Então eu não quero que os meus companheiros, meus pais, me olhem de uma forma, pô, esse cara é antipático, esse cara tá... Não, gente. Eu jamais vou fazer uma recomendação aqui, doutor, porque somos parceiros de profissão também, que venha prejudicar algum de vocês, gente. Porque eu já fui prejudicado no passado por uma fala apófaca, sabe, uma mentira. E eu fui prejudicado muito, gente. A minha família foi prejudicada. Uma fala que não tem nada a ver. Que depois eu quero um espaço, senhora secretária, para mostrar o documento. O documento está aqui. Eu trouxe para mostrar hoje para vocês. Para que essa imagem que fizeram de mim acabe hoje aqui. Porque é complicado, gente. Você ser chamado nos corredores de bandido, você responde é complicado. Isso é grave. Porque cabe ao ônus da prova quem acusa. Se você me acusa de bandido, você tem que provar. Porque senão você vai pagar caro por isso, tá bom? Então era isso. A minha observação é essa. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Adriana. E aí, já abrindo parênteses, né? Não conheço a maioria, conheço poucos aqui. Sou do segmento trabalhador de saúde, então não tenho nada contra, né, sem problema nenhum, estou bem na linha tênue aqui. Mas assim, todo tipo de votação, eu acho que a gente precisa realmente ir por um regimento, e a gente precisa seguir o que está na lei.
Então, quando o Gilson coloca essa situação, que tem uma resolução que abre, que é contra aquilo que a gente está votando, sou totalmente a favor da gente ir para a legislação, olhar a lei e ver o que está escrito para verificar o entendimento. Me preocupa, sim, os diferentes entendimentos da lei que podem ocorrer, que é normal nesse ramo, e para isso nós temos uma pessoa aqui para nos ajudar e orientar. Mas, pelo que eu estou vendo aqui da resolução 554, na sexta diretriz, quando ela diz que a autoridade máxima da direção do SUS, em sua esfera de competência, não deve nem pode acumular o exercício de presidente do Conselho de Saúde. Eu não vejo essa votação, como nós colocamos aqui, fazendo dessa forma. Não há acúmulo de cargos da gestão. O que nós estamos votando, conforme o nosso regimento interno, é em que momento a gestão estará. E isso para quê? Para facilitar depois as votações dos demais itens, né? Presidência, primeiro e segundo. Ou, né, seria diferente ali. Mas foi votada a maioria como vice. A fim de privilegiar o princípio da segregação das funções, então não é o que está acontecendo. Aí eu peço ajuda, por favor, da parte jurídica para nos orientar em relação a isso. Mas eu discordo do colega, porque eu não vejo essa diretriz informando dessa forma. Obrigada. Eu também concordo com a conselheira. Não acho que haja acúmulo nesse caso aí, respeito à interpretação do colega, mas acho que é divergente. E acho que o que está sendo feito mais democrático seria impossível. O que está sendo feito aí pela secretaria é organizar de uma maneira estruturada e usar o poder da plenária para que a maioria realmente tenha voz. Cada coisa que está sendo feita aí está sendo perguntado o que a gente acha. Inclusive, se votaríamos primeiro para presidente ou se escolheríamos primeiro a vice-presidência ou o cargo que a gestão ocuparia. Até isso não foi imposto. Foi colocado se a gestão ofereceria ou escolheria o cargo de vice, de primeiro ou de segundo secretário. Então, acho que não há que se falar aqui em acúmulo de cargo, em imposição. Eu me sinto totalmente participativa nesse processo. Acho que está sendo feito da forma mais organizada e democrática possível. Acho que se a gente seguir por esse caminho, a gente vai conseguir, de uma maneira tranquila, acabar essa eleição, dar a oportunidade da mesa diretora começar a trabalhar e a gente seguir nosso caminho como tem que ser. É assim, eu enxergo que está sendo feito, mais democrático impossível, na minha opinião. Mais alguém, não? Primeiramente, não foi feita uma eleição para verificar qual seria o cargo do gestor, né? Nós estamos definindo qual a posição dele na mesa diretora. Até porque não me recordo aqui da gente ter mencionado nenhum nome do que vai ser indicado pelo gestor do SUS, né? Nós ainda não indicamos nenhum nome aqui. Então, não tem nenhum impedimento, tá? Se a gente for ler resolução, tanto a lei orgânica do Estado quanto o nosso regimento interno, não tem impedimento do segmento do representante do gestor estadual do SUS ser vice-presidente da mesa diretora, ok? Não tem esse impedimento. O impedimento é o acúmulo de cargo, tá? Que isso, acredito que se houver plenário, ela pode também estar resolvendo para que não ocorra ali, não aconteça alguma sessão ou alguma coisa nesse sentido. Mas o plenário pode estar resolvendo isso daí, até porque não tem impedimento, eu repito aqui, né? Inclusive, esses documentos aqui, eles são públicos, tá? Se vocês buscarem ali no site da SES, vão estar lá, podem fazer a revisão de tudo, tanto da lei, quanto do regimento interno, quanto das resoluções, e a gente não vai encontrar nenhum impedimento nesse sentido, ok? Então, a linha, né, a linha de raciocínio que a gente teve para que houvesse ali as definições para as próximas votações de secretário, ou seja, de vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, sendo que o presidente ele já está definido no momento da votação da mesa diretora, ok? Bom, gente,
Esse artigo entrou no regimento interno. Eu me atentei a esse artigo 19 ontem, em relação ao regimento interno, com a composição do gestor na mesa. O regimento interno foi aprovado na Assembleia, foi homologado pelo governador. É lógico que tudo pode se melhorar. Eu acho que tudo pode se melhorar. Se tem que ser feito um regimento interno mais apropriado com a nossa realidade, acho que isso é um papel que tem que se trazer para a mesa diretora. No momento, nós vamos utilizar este regimento. Mas, já digo, né, Gilson aqui, com todo o respeito, acho que tem que se posicionar, acho que esse é o sangue mesmo do controle social. Não quero trazer, enquanto Secretaria de Estado de Saúde, constrangimento nenhum para o Conselho. O que a gente colocou aqui para votação é só o caso da gente já resolver isso para a gente poder seguir para as demais votações. Então, acho que o intuito foi esse. Posso colocar para votação novamente, né? Para que a gente possa, né? Não sei se está gravando aí, não tenho. Coloca. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para a eleição para presidente, ok? Vamos à eleição para presidente. E eu também pedi orientação jurídica, tá? Para saber quem, eu queria saber, entender quem é que conduzia o processo aqui hoje, tá? E vamos buscar orientação no Conselho Nacional, não foi? O Conselho Nacional? Que ele orientou, que no caso, hoje, quem seguiria era o secretário, é isso? O Conselho Nacional orientou, tá? Pedi para ir buscar, porque não tem canto nenhum escrito. Oi. Presidente, eu queria perguntar se os candidatos podem ter um minutinho para se apresentar, para falar com os demais, para falar um pouquinho sobre o que pretendem naquele cargo, né? Só para que a gente conheça um pouquinho. Então vamos lá, vamos abrir a eleição para presidente. Faz-se o registro das candidaturas. Os candidatos se apresentam, aí a gente abre para votação, tá bom? Então, neste momento, por favor, candidatos à presidência, façam o registro da candidatura. Pode levantar a mão. O João conhece, né, João? O nome das pessoas. Só levantar a mão, o João vai aqui colocar, vai ficar aqui na tela, ok? Mais alguém? Esse é o momento aqui da candidatura, tá, para a presidência. Bom dia. Passada aqui com o nosso companheiro Carlos. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Ana Cláudia Martins, sou assistente social de formação, já atuo no segmento da sociedade civil há mais de 25 anos, tá? Sou associada da DEFA há 29 anos, tá? Eu costumo dizer que eu fui para a associação pelo saudoso Carlos Mota. E quem aqui é da velha guarda, como o Elcio, que eu não sei se ele está aqui ou já saiu, ele conhece toda a nossa história, o nosso trabalho, o respeito que eu, junto da associação e daquela diretoria, até hoje, a gente constitui com base no respeito e no bom trabalho, sobretudo. E na entrega que fazemos também todos os dias. Também já atuei no governo, tanto municipal quanto estadual, tá? Por meio de ocupações de cargos públicos, tá? Na área de planejamento e gestão que eu atuei. Hoje, atualmente, estou coordenadora de projetos sociais da DEFA desde 2019.
quando saí do governo em 2018, e estou vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Também atuo em fórum de assistência social e já fui vice-presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, do SEDCA, quando lá trabalhei na SES, e também fui por 2 vezes presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado do Amazonas. Então aqui eu chego no Conselho para que a gente possa fortalecer a política de saúde, fortalecer o exercício do controle social e, sobretudo, unificar forças em prol do Sistema Único de Saúde, que deve ser a nossa maior bandeira. E eu costumo dizer que se o que nos une é o que nos torna forte, então o que nos torna forte é o SUS. E é pelo SUS que nós temos que unir forças, esforços e deixar indiferenças de lado. Elas são importantes, elas são oportunas, por quê? Porque nós nunca vamos ser iguais. Porque é isso que faz nós todos diferentes, é unificar, é unir força. Aonde eu for fraca, alguém está sendo forte do meu lado, e é um segurando a mão do outro. E eu acredito que nós podemos fazer uma gestão muito proativa, muito profícua, com muito respeito um pelos outros e, sobretudo, com diálogo. Com diálogo nós podemos chegar a muitos lugares, né? Então, eu era a 3ª suplente nesse conselho, era o João, o Carlos e a Ana Cláudia. E como suplente, eu trabalhei de acordo com eu pude trabalhar, mas também esse conselho nunca me pediu de nenhuma fala, de nenhum posicionamento. Eu pude contribuir dentro das articulações políticas que eu conheço, que a maioria aqui sabe, e nós conseguimos aí, com o apoio de todo o plenário desse conselho, sobretudo da gestão, trabalhar a modificação da lei. Precisa de ajuste? Vai precisar. Precisa ajustar o regimento? Também, porque é um casamento. Mas nós podemos fazer isso ser um processo contínuo e permanente. Nada é para sempre. Então aqui eu espero contar com o apoio de vocês, com o voto de vocês. Também sou mãe, né? Eu tenho 2 filhos, sou casada. Eu tenho uma menina de 30 anos e um menino de 13 anos, que inclusive quem me conhece a minha história sabe. Eu tenho um filho com síndrome de Down, né, que ele tem 13 anos. E aí, às vezes, eu até digo, né, a minha militância, a minha atuação plenária, ela é assim, muito recheada de emoções, né, porque eu digo assim, eu já venho de uma deficiência adquirida, de um acidente, e em seguida, em 2011, meu filho nasce com síndrome de Down, que não deu em nenhum exame, tá? Eu soube no dia do nascimento, é uma história muito complexa, que a gente chora, grita, faz tudo na hora lá do parto, não tive resguardo, né? E aí a gente acha, poxa, por que Deus faz isso comigo, né? Já não tá bom como a gente tá. E naquele momento eu só pensava na reação da sociedade, que é o que nós vivemos hoje, que infelizmente ainda tem muito preconceito, muitas barreiras. Eu digo sempre que quem chega agora com a política de inclusão, ela chega com uma estrada pavimentada. O Gilson falou agora de 44 anos nessa área. Legal, a gente tem que aprender com ele. A gente tem que aprender com quem sabe também, reaprender e aprender todos os dias. E aí o Elcio e outros colegas. Então hoje, quando você vê assim uma pilha de política, de serviço voltada ao autismo, e eu vou fazer aqui uma parte para o autismo, na saúde principalmente, você entende que a estrada foi pavimentada com a legislação e agora está se chegando, né, as contemplações disso daí. Isso é muito importante. Mas vejam bem, 20 anos atrás, 15 anos atrás, né, eu fiz parte da CEPED, trabalhava na SES, fui para a CEPED quando ela foi criada, a convite do governador. Lá eu pude contribuir por o tempo que a CEPED ficou, quando ela saiu, o governador fez a fusão e saiu. E a gente chegou onde muitos não chegaram, mas por falta de política, não. Por falta de sensibilidade, de olhar e de planejamento público, que é muito importante também. E hoje, isso tudo que foi plantado há 8, 10 anos atrás, hoje está se colhendo os frutos também e está se fazendo muito. Então, eu penso que política de saúde, ela é universal, ela é para todos e nós temos que juntos trabalhar todos os dias para melhorar a saúde pública do nosso estado e trabalhar por todos e para todos. Obrigada.
Tem mais alguém a se candidatar para ser presidente do conselho? Não? Vai fazer Pronto, então temos uma única candidata, conselheira Ana Cláudia. Vou colocar para votação. Quem vota na conselheira, por favor, levanta o crachá. Unânime, 15 votos. Gente, neste momento, depois de quantos anos? 20 anos? Depois de 20 anos, eu vou passar o bastão para outra mulher. Na verdade, neste momento, eu me sinto assim, leve. Porque eu vou te contar uma coisa, Gilson, carregar os dois também não é fácil não. E nunca fui a favor. Então, neste momento, eu realmente não sou mais a presidente do conselho. Bom, agora a gente está no... Você não sabe nem que ser assim, você está falando com conselho, você está falando com responsabilidade. Tira aquele retrato lá, ó, o presidente do Conselho Estadual, o presidente do Conselho Municipal lá, ó. Tira aquele retrato, graças a Deus, esse presidente. Por favor, se manifeste. Não é importante que eu fique. Gente, o bom disso aí hoje que o Conselho Municipal está aqui com o Elcio, e hoje a gente vê que o controle social está mudando, não é há 20 anos atrás, está mudando cada dia mais. Eu digo para vocês, meu primeiro mandato conselheiro estadual é esse, mas como usuário eu tenho bem uns 4, 5 mandatos um atrás do outro. Eu digo para vocês, gente, controle social é fácil, difícil é quem está lá fora não ver a realidade daqui. Eu digo para vocês, gente, porque é muito bom ver o conselho hoje, o conselho estadual e o municipal unido. A gente vai caminhar junto, gente, porque vai ser uma coisa bem feita, porque antigamente a gente via que a Secretaria aqui do Estado não procurava ajuda lá fora, fazia o que queria. Então, quando as coisas mudam, parabéns pela sua presença hoje, porque é a primeira vez que vem uma secretária participativa em frente da Suzana, da Ciência, né, que hoje a Ciência e a Suzana são parceiras iguais hoje. Então, eu digo para você, muito obrigado pela participação de todos.
quem quer se manifestar está aberto aos conselheiros, claro, que me explicaram isso também ontem. Porque realmente é histórico o que acabou de acontecer. Nós acabamos de ter um presidente do conselho eleito. Tá? Eleito. Então, assim, para outros estados existem mais 3 estados, né, Jane? Pelo que a gente fez o levantamento, nós entramos em contato com o CONAS, porque nós queríamos saber o ranking de estados que ainda não tinham o seu presidente eleito. E parecia que eram 3 ou 4 estados que ainda o secretário é o presidente do conselho. E a gente não via a hora de sair desse ranking. Então, a gente vai avisar ao CONAS, avisar o Conselho Nacional de Saúde, quando finalizar aqui, que o estado do Amazonas hoje tem como presidente eleito e não mais é cadeira do secretário de saúde. Então, deixa isso da história, tá? Foi a gestão da secretária Nayara Maxud. E que dia que é hoje? 7 de dezembro de 2024 que isso aconteceu. 7 de janeiro de 2025 que isso aconteceu. Bom, vamos lá. Agora tem uma questão aqui delicada, que é paridade. Então, nós temos uma presidente usuária. Temos que ter na mesa um trabalhador ou uma trabalhadora, um usuário ou uma usuária, ainda na mesa. Então, eu gostaria de abrir para a votação, se a plenária concorda, se a plenária aprova, de termos primeiros candidatos trabalhadores para a mesa, e segundo, depois a gente abre ao candidato ou candidata usuária para a votação na mesa, para que a gente não perca a paridade. Então, eu gostaria de abrir essa metodologia para aprovação, e caso a plenária não aprove, ou também posso abrir aqui para quem tem uma outra orientação metodológica, outra alternativa de metodologia para o cumprimento da paridade. Antes de eu botar para votação, vou abrir o microfone. Vamos lá. Trabalhadores. É porque é obrigatória a paridade. Tá. Trabalhadores. Candidatos. Vou botar primeiro para votação. Quem aprova essa metodologia, levanta o crachá. Treze aprovaram. Quem não aprova? Quem se abstém? Tem uma alternativa. Pode falar, aqui é bem democrático. Pode falar. Então vamos seguir. Candidatos trabalhadores. Mais algum trabalhador se candidata? Se inscreva, Marilene, se inscreva. Eu acho que vamos lá. A função é primeiro e segundo secretário. Um dos dois tem que assumir essa. Não foi a eleição? Vocês querem rever? Porque assim, gente, eu não quero que fique nem mal entendido. É primeiro e segundo secretário. Ou vai ser ocupado mais votado. Vamos lá. Peraí, que está tendo dúvida. Tem dúvida, a gente tem que explicar. Não, ou não precisa ser o trabalhador. O mais, vamos lá, tá certo. Tá certo. O mais votado é o primeiro secretário. O segundo mais votado
é o segundo secretário, conforme está aqui no regramento e no regimento. Só um momentinho. Não, os dois mais votados fica como secretário, eles como usuário trabalhador. Não, senhor. Não, eu entendi, tá correto, é porque na verdade a gente colocou aqui por segmento, né? Primeiro o trabalhador. Então, se fosse propor maioria de votos, a votação seria entre todos eles, né? Trabalhador e usuário. Tá bom? Só para deixar claro. Esse segmento aqui é só o trabalhador. Só o trabalhador. O mais votado vai ser o primeiro secretário. Exato. Aí abre a votação para o segundo secretário, que será o usuário. Pronto. Isso, secretário. Nós vamos aqui, a gente está votando o primeiro secretário, que é trabalhador, segmento do trabalhador. Gente, só um pouquinho. Elcio, pode ajudar, meu coração. É o presidente, já é o usuário, Gente, eu entendi, eu fiz errado, tá? Eu fiz errado. Apaga, vamos começar de novo. Grava dizendo errata. O que o assessor jurídico está me orientando é que eu fiz errado. Não, eu sei. Ele está me orientando que eu fiz errado. Ele está me dizendo que eu tenho que chamar os dois segmentos para serem votados: trabalhador e usuário. Ele está me... Deixa eu só... Você não quer fazer? Tá. Trabalhador e usuário. O mais votado é o primeiro secretário e o menos votado é o usuário, é o segundo secretário, desde que a gente, entre os votados, atenda a paridade. Ou, Nayara, a gente pode fazer duas pequenas votações. O usuário mais votado e o trabalhador mais votado. Depois, entre eles, o primeiro mais votado. Era isso que eu ia fazer, só que o assessor jurídico está me corrigindo. O senhor assuma. Não, na verdade, como não está definido aqui no regimento interno, como vai ser a questão, na verdade a questão ela seria definida aqui mesmo, né? Houve ali uma relação que a gente fez para que fosse assim, né? Mas pode haver, né? No caso aí vai ter 3 votações, né? Um regimento trabalhador, outro usuário e depois as mesas. Okay. Não, pode seguir. Pode seguir. Assim também tem essa alternativa. Todos os usuários que quiserem, a escola vai votar. Todos os trabalhadores que quiserem, vai votar. Pronto, perfeito. Seria só uma eleição, né? Mas se a gente preferir fazer 3, não tem problema. É porque, na verdade, começou só com um segmento, né? E ficou essa dúvida aqui, mas a gente já esclareceu essa situação. Então, a gente precisa definir somente como vai ser feito, né? Vocês querem 3 votações ou só uma? A gente coloca os 2 e mais votado? Bom dia a todos. 3 votações? Posso Pode. sugerir? A minha sugestão é que a gente coloque agora para votação o primeiro secretário, que na verdade o segundo mais votado já vai ser o segundo secretário, certo? Então vem agora para cá já os candidatos, tanto de trabalhadores e usuários, não é isso, Gilson? Já vem para cá os que vão ser candidatos. O primeiro mais votado, acho que a gente faz de uma forma muito mais transparente, né? E aí o primeiro mais votado é o primeiro secretário, o segundo mais votado, acompanhando a paridade, até porque eu acho que vai
atender. Só para deixar, para esclarecer aqui, tá? Então nós vamos chamar aqui segmento trabalhador, segmento usuário, tá? O mais votado, primeiro secretário, né? O segundo mais votado, desde que siga a paridade, ok? Segundo secretário, para deixar bem claro. Aí fica só uma votação, ok? Uma votação, tá? Outro detalhe, tá, gente? Só mais um detalhe. Conselheiro só vota uma vez, tá? Em cada um, ok? Tem que ser separado. Porque se todo mundo votar só em candidato, como é que fica o voto para o outro? Fica sem voto? E aí, se o outro for trabalhador do usuário, vai ficar sem Gente, para. Era dessa, por favor. A forma como eu estava fazendo era essa. Primeiro o trabalhador, depois o usuário e depois colocaria os dois em votação. Era essa que eu ia fazer. Eu antes, mais um... Só um pouquinho, bebês. Então assim, era a forma como eu tinha colocado. E abrir pedindo alternativas. Eu vou abrir novamente. Essa é a minha posição, tudo bem, doutor? O Gilson está pedindo a palavra, vou passar o microfone para ele. Mais alguém quer se inscrever para falar sobre a metodologia de votação? Além do Gilson, você quer falar? Então escreve ele para falar também. Passa primeiro o microfone para o... Oi, bom dia. Eu sou o conselheiro suplente João. Eu acredito muito na metodologia da secretária, porque vai ter uma paridade e uma votação igual, entendeu? Escolhe primeiro o movimento do trabalho, depois o usuário, bota os dois, para todo mundo fazer só uma eleição e ver o primeiro, quem perder já automaticamente fica no segundo, porque senão o usuário vai sair automático, se for de outra forma, como segundo secretário. Obrigado. Bem, senhor presidente, mais ou menos dessa forma. Se tira aqui quem é o representante do trabalhador, vai esperar a próxima eleição, que é o representante do usuário. Aí faz uma votação de novo, para ver quem é o primeiro e quem é o segundo. Pronto, fechou a eleição. Ok. Abre-se as inscrições para os candidatos a trabalhador na mesa diretora, para ao cargo de primeiro ou segundo secretário. Por favor, venham à frente os candidatos trabalhadores. Bom dia a todos e a todas e a todos. Nós ficamos até um pouco assim nervosos, né? Porque a gente tem assim essa eleição histórica realmente, né? Da gente ter um usuário, né, na presidência. Querendo ou não, a gente não pode deixar de citar também o simbolismo, não só o simbolismo, mas a força que tem a mulher, né, de atuação desses colegiados. A gente que vem há algum tempo nesse trabalho, desculpa, eu estou emocionada, estou até tremendo, mas a gente vem de muitas lutas, as mulheres, para se inserir nesse meio. A gente enfrenta muitas situações de dificuldade. Eu lembro quando eu entrei no sindicato do qual eu atuo, né, o Sindicato de Saúde, há 25 anos. Meu filho está com 26, eu entrei, ele era bebê ainda. E eu enfrentei, inclusive, com os meus pares mesmo, na minha própria diretoria,
a qual a gente tinha a maioria de homens. Conheço inclusive o Elcio esse tempo todo, o Gilson também já conheci esse tempo todo. Ao mesmo tempo que eu entrei no sindicato, foi um turbilhão assim, porque eu entrei para atuar como suplente e houve uma situação no meu sindicato e eu, com menos de 6 meses, assumi a secretaria-geral. Com menos de 1 ano, assumi a tesouraria, né? Assim, numa situação assim, e a gente vai aprendendo, né? Fui aprendendo a atuar e nesse concomitante a gente teve essas situações de convivência com diretores, né? Com homens, né? E ali, por outro lado, a gente tendo força de algumas pessoas que eram de alguns partidos. Hoje em dia os sindicatos eles são muito apartidários, né? Assim, mas naquela época a gente tinha um envolvimento muito grande com partidos, assim, e naquela época, vou citar novamente aqui, né, o presidente do Conselho Municipal lá, o Elcio, fazia parte de um partido ao qual o nosso sindicato atuava junto, né, e a gente aprendeu muito, né, naquela época. Hoje em dia, algumas pessoas chegam com a gente e colocam como que a gente... como que você atua hoje em dia, né, de forma tão leve, mas a gente já ralou muito e naquela época, há 20 anos atrás, né, a doutora Nayara também já atua no controle social há esse tempo também. Naquela época a gente tinha muitas formações, né, a gente estudava realmente, então até curso de oratória, né, a gente tinha, né, naquela época, curso de políticas sociais, curso de oratória. Então a gente tinha, era meio que uma obrigação mesmo que a gente que a gente fazia esses cursos, essas capacitações. Então a gente vai se polindo e aí a gente vai se formando e a gente conseguiu atuar da forma como a gente está atuando hoje. Então eu já vim também no Conselho Municipal, né, fiz parte do Conselho Municipal há bastante tempo, atuei há muito tempo, naquela época que realmente os conselheiros ainda iam nas comunidades, faziam as visitas nas comunidades, nas instituições, e vim recebi eu digo assim, que foi um trabalho já mais pesado, né, que quando inclusive chegou aqui a minha presidente, me colocou esse papel de vir para cá para o Conselho Estadual. E aí eu falei para ela, né, eu digo, nossa, será que eu estou preparada, né, para assumir o Conselho Estadual, apesar de já ter feito parte há tanto tempo do Conselho Municipal, já estou na mesa municipal de negociação desde sua criação, fiquei bastante tempo como coordenadora, entreguei a coordenação por conta da situação do meu filho. Meu filho, é bom que as pessoas conheçam, porque a gente se conheça enquanto conselheiros, porque a gente vai trabalhar muito daqui para frente, né? E meu filho ele tem esclerose múltipla e é uma luta constante, né? A gente tem uma luta constante. Ele é um batalhador, eu costumo dizer que, assim, que ele é um vitorioso, ele é um herói, porque ele é o principal condutor da vida dele, né? De ele estar onde ele está hoje e lutando para estar andando ainda e lutando por tudo. E ele me dá muita força, né? Porque ele acompanhou tudo desde o início, né? Afinal de contas, ele era criança ainda, né? E às vezes ele dizia assim, ai mãe, até hoje ele brinca comigo. E aí a reunião hoje é da mesa, é do conselho, onde ele fica nessa brincadeira. E aí onde é a reunião? E ele até brinca assim que eu não saio para outros cantos praticamente, que ele, quando eu vai vir para casa almoçar, não, ele já sabe que eu não vou almoçar com alguém, que é alguma reunião que vai se delongar, ou que eu tenho uma outra depois e eu não vou conseguir ir lá. Mas assim, só resumindo para o âmbito do trabalho, a gente tem sim essa experiência, a gente tem essa vontade de fazer diferente, de continuar construindo o que a gente começou com esses conselheiros que foram reeleitos, e dar boas-vindas para os conselheiros que estão entrando, mas que não são novos, né? Porque eu vejo aqui cada um desses conselheiros que foram eleitos aqui,
mas que são pessoas que já atuaram no Conselho Municipal, ou já atuaram no Conselho Estadual, ou que atuam no controle social, mesmo não sendo conselheiro, que a gente se conhece aí de conferências, né? E aí eu quero contar com o voto de vocês, para a gente continuar fazendo um trabalho aqui, e dizendo que nós vamos ser parceiros, tá? E que a gente está aqui para construir, para contribuir, não só com quem está aqui dentro, mas com quem está lá fora também, até porque a gente traz a voz de quem está lá fora, a gente traz a força de quem está lá fora também. Então, para a gente continuar esse trabalho do conselho, dos conselheiros que estavam, né, e fortalecer esse conselho cada vez mais. Obrigada. Bem, pessoal, bom dia a todos. Sou Thales Adriano, sou médico, represento a categoria dos médicos aqui do Conselho e trabalhadores. E também represento os trabalhadores, né? E não deixo também de me sentir com a responsabilidade de não só representar os trabalhadores, mas também os usuários, e sempre ter uma condição da melhor forma com a gestão, porque eu acredito no diálogo, eu acredito que a gente consegue resolver qualquer tipo de situação que de repente nos causa um impacto dessa forma. E eu sempre trabalhei na minha vida desse método, né? Eu também não sou jurássico igual o meu amigo Gilson Aguiar, que tem 44 anos, caminhando nessa jornada. Mas eu me considero que desde o momento que eu iniciei a minha faculdade, eu sempre me ingressei nos movimentos sociais, no controle social. Então, eu já tenho mais de 30 anos nessa caminhada, já passei 3 vezes pelo Conselho Municipal, né? E eu vejo assim que é muito importante o Conselho viver esse momento. Eu gostaria de dar os parabéns. E eu me sinto como se estivesse em casa aqui. E é impressionante como eu posso falar isso tranquilamente. Eu sei que nós temos um trabalho árduo e eu acredito que, se de repente, porque a escolha vai ser feita agora, mas se me derem essa oportunidade, com certeza na mesa eu vou atuar para o fortalecimento desse conselho, que esse conselho saia da capital e vá para o interior, porque eu acho que é uma campanha que nós temos que trabalhar, porque nossos irmãos que estão lá no interior, eles precisam desse olhar, e eu acredito que todo mundo que está aqui está entrando com esse pensamento, e é um pensamento que eu acho que vai reinar nesse conselho nos próximos 3 anos. E eu vejo também que tudo isso é uma graça de Deus, porque eu imagino, há 6 meses atrás eu tive um infarto, e quase eu descanso. Não foi a minha hora. Então eu acredito que eu estou aqui para realizações, e vou participar dessas realizações com todos vocês, e nós temos que manter a união, independente de uma eleição, independente de conflitos que nós teremos no futuro. Eu acredito que a união vai levar a um novo dimensionamento e um novo patamar do nosso Conselho Estadual de Saúde. E é isso que eu quero e busco aqui nesse momento. Muito obrigado. Então vamos lá, gente, que difícil, tá? Mais difícil que a entrevista. Então vamos colocar para votação. Não, só não, então é uma coisa complicada essa daí, porque na verdade a gente está todo mundo, como eu disse, é plenária que é importante, né? E aí todo mundo vem com um discurso que balança o coração da gente, né? Que a gente quer, é difícil. Vamos lá, vamos colocar em votação. Quem vota na conselheira Marilene, por favor, levanta o crachá.
Ok, já? Quem vota no conselheiro Tales, por favor, levanta o crachá. Alguém votou 2 vezes. Gente, eu sei que é difícil, mas levanta o crachá lá em cima. Eu vou colocar de novo em votação. Abaixem os crachás. Só pode votar uma vez, tá bom? Confirma que estamos todos com 15 crachás aqui. Levanta todo mundo o crachá. Vamos contar quem é que está com o crachá. Levanta todo mundo o crachá. Agora vamos novamente para a votação. Quem vota na conselheira Marilene, levanta o crachá. Conselheira Marilene, 11 votos. Quem vota no conselheiro Tales, levanta o crachá. 4 votos. 11 com 4, 15. É isso. Então agora está correto, porque tinha sido cantados 12 votos na primeira. Então, gente, parabéns, conselheira Marilene. Vamos agora às eleições para o usuário. Os candidatos usuários, por favor. Por favor, conforme a ordem ali, candidato Elson, por favor, pode se apresentar. Bom dia a todos e a todos. Meu nome é Elson Lima, mas sou conhecido como Elson Dentinho. Eu estou aqui candidato pela Conselheira Estadual de Saúde, pela segunda Secretaria do Usuário, representando a Central Única das Comunidades do Estado do Amazonas. Eu também já tenho uma vivência muito tempo no conselho social. Eu venho lá do Conselho Local de Saúde, da PNO, do qual saí candidato na terceira eleição suplementar, do qual fiquei na suplência e assumi o cargo. Já depois passei 4 meses, 6 meses como suplente e 4 meses como titular. Então me sinto preparado de sair candidato à segunda secretaria para somar com a nossa colega eleita aqui, Cláudia, os outros conselheiros que estão aqui compondo a mesa, e botar meu nome à disposição para trabalhar em prol, porque ninguém sabe tudo no SUS, mas eu defendo o controle social há muitos anos também. Não tenho mais que meu colega 40 anos, mas estou chegando aos 25, 30.
mas estou aqui disputando. Gostaria de ter o apoio e o voto dos colegas aqui para a segunda secretaria, para compor a segunda secretaria do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu me chamo José Augusto Coelho, represento aqui no segmento dos usuários a entidade que se trata da questão ambientalista. Represento o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES. E estou nesse segundo mandato como Conselheiro Estadual de Saúde, atuando nas diversas comissões, Comissão de Fiscalização, Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças, Comissão de Educação Permanente, entendendo que o controle social é muito além da fiscalização, mas de formar um corpo de controle social que vai muito além apenas deste conselho, mas dos 62 municípios que formam o Amazonas. E é necessário que a gente entenda que o SUS é preciso chegar lá também, e o controle social também precisa ser forte lá. E é para isso que eu estou como candidato, para fortalecer os conselhos municipais, para fortalecer os conselhos distritais, através da formação, da educação permanente, através de um contato mais próximo, de uma rede, de fato, que possa garantir um controle social e um SUS cada vez mais forte para o nosso Amazonas. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Gilson Aguiar. De profissão, eu sou assistente social, especialista em gestão do SUS e também especialista em gestão de políticas públicas. Sou formado em Direito, hoje advogado, já com especialização em direito eleitoral, direito previdenciário, compliance corporativo. Estou estudando direito civil, direito penal, constitucional e direito público e da saúde. Espero concluir daqui a um ano. É muita coisa, né? Para estudar. E nós, hoje, exercemos a função de vice-presidente da CONAM Brasil, uma federação nacional. Teremos eleições esse ano, no meio do ano agora, lá em Aracaju. Deve vir novos companheiros defender a nova gestão. Hoje eu estou como presidente do Movimento Popular em Saúde Nacional, que é o MOPS Brasil, uma entidade que existe desde 1970, foi uma das que idealizaram o Sistema Único. Tem um papel fundamental nessa construção do SUS, o MOPS. E hoje eu sou o presidente nacional. Fui eleito recentemente, estamos em processo de organização dos documentos. E aqui em Manaus, no Amazonas, eu coordeno o Instituto Movimento Popular em Saúde, que é o MOPS estadual. A nossa sede própria é lá no Conjunto Francisca Mendes. Basicamente, os nossos atendimentos são voltados à saúde e à comunidade em geral, mas nós também atendemos outras demandas, né? Bolsa, família, outras situações aí que sempre chegam no nosso instituto. Eu já presidi esse conselho interinamente algumas vezes, quando eu estive aqui, naquele momento, e fui vice-presidente algumas vezes também. E presidente do Conselho Municipal de Saúde de Manaus por 3 mandatos, onde nós fizemos ali um trabalho que todos talvez conheçam, né? E sabem que o Conselho Municipal ele avançou muito. Hoje ele tem um orçamento, uma sede própria, e uma estrutura mínima para que os conselhos possam trabalhar e outras coisas que nós conquistamos com muito diálogo e muita luta. Aprovamos na Câmara Municipal a questão do orçamento. Hoje nós temos 1 milhão e 300 para 2025, 1 milhão e 280 para que o Conselho possa usar nas suas ações do controle social, né? E nós, ao longo desses 44 anos que nós militamos nesse processo, nós aprendemos muito, continuamos aprendendo, né? Ninguém sabe tudo. A cada dia que passa você tem novos desafios e você vai aprendendo. Nós colocamos o nosso nome à disposição, senhora secretária, né?
porque nos sentimos assim um pouco incomodados com algumas falas que fizeram nos corredores da secretaria aqui. Até então eram falas no sentido de que eu respondia processos e que eu fui condenado, isso, aquilo, outro. E na realidade eu nunca respondi processo nenhum, né? Porque senão não teria concorrido. Ou se eu respondesse algum processo, as certidões ela constam que tipo de processo o cidadão responde, qual é o artigo do Código Civil, do Código Penal. Isso é público, porque as eleições foram públicas e democráticas, está lá nas minhas certidões. Nunca respondi processo por nada. Fui chamado ao Ministério Público em 2017, como presidente do Conselho Municipal e vice desse aqui, para responder algumas denúncias de um usuário sobre a atuação do Conselho, dos dois. E eu estive lá e respondi, inclusive acompanhado pelo jurídico da Ciência, e eu respondi tudo que a promotoria queria saber. E coloquei à disposição da promotoria toda a minha vida. Fiz questão, inclusive, de me afastar dos dois conselhos. Eu pedi afastamento, para que a promotoria ficasse bem à vontade. Ela me recomendou, inclusive, escolher em que conselho eu poderia ficar. Eu disse, não, eu vou me afastar porque vocês vão fazer o trabalho de vocês aí, sem a minha interferência em nada, né? Então, ao término de todo esse processo, chamam de PIC, né? É um processo de investigação criminal, né? Os promotores Cléper Antoni, Maria Cristina de Lima e Rômulo de Souza concluíram que nada do que foi falado da minha pessoa e de outros conselheiros, porque tiveram outros conselheiros, até a secretária de saúde também foi envolvido, né? Concluíram que nada havia, né? Que eu nunca tinha ocultado patrimônio, que eu não tinha dinheiro escondido nas Ilhas Caimãs ou lá em Zurique, eu não tinha prédio de 10 andares no nome de meu nem de parentes, porque tudo isso foi citado no processo. Eu não tinha carro importado, eu nunca tive carro importado, né? Estou até pagando o meu financiado aí. Então, a conclusão é que eu sou uma pessoa ficha limpa, né? Então, assim, ficaram nos corredores aí essas falinhas, pô, chato, né? O cara responde processo, inclusive pessoas vieram comigo e disseram, olha, eu sou tua testemunha se você quiser. Eu disse, não, vamos deixar isso fora, porque o tempo dirá. Então, está aqui, eu trouxe isso justamente para que essa visão da minha pessoa pare por aqui, porque cabe ao homem da prova quem acusa. Se você me acusa, você tem que provar do que você está me acusando, né? E aí, calúnia, difamação, essas coisas, é um negócio chato. Nem dá muito dinheiro, né, quando você lê um processo desse, mas dá uma bela dor de cabeça para quem é condenado, né? Então, assim, eu coloquei meu nome à disposição aqui, pela experiência que nós já temos, e se assim for da compreensão e do entendimento do colegiado, nós estamos aqui para contribuir, como sempre fizemos nos conselhos onde eu passei. Sempre contribuí muito. Os avanços que nós tivemos no Conselho de Saúde de Manaus, e eu como presidente da comissão que implantou os Conselhos Locais de Saúde de Manaus, né, fui o primeiro presidente dessa comissão, criamos essa comissão. Os avanços que nós tivemos nos dois conselhos, até nesse mesmo, que parou tudo em 2018, algumas situações, foram com diálogo, com muita luta. Credinha é prova disso, que esteve aqui ao meu lado muitas vezes, nunca ofendendo as pessoas, denegrindo a imagem de ninguém, nunca. Todos os secretários que passaram aqui, eu posso dizer para vocês com toda a sinceridade, eu tive o prazer de ensinar, inclusive, né? Quando o doutor Pedro Elias sentou aqui, ele me perguntava, quando a doutora enfermeira Francisca, né, passou aqui também, foi secretária, Gilson, quando passou o doutor Aguinaldo, né, que já até faleceu também, eu sempre estive ao lado, né, como secretário da mesa, como vice-presidente, enfim, nós estamos aqui para contribuir, gente, com esse processo e trazer de volta tudo aquilo que o controle social perdeu nos últimos 8 anos, porque esse baque aqui não foi só em mim, foi no controle social do nosso estado, né, na nossa cidade de Manaus, tá bom, gente? Então estou aqui à disposição, se os companheiros acharem que devam votar em mim, muito obrigado, se não, estaremos contribuindo com o processo. Muito obrigado. Então vamos para a votação. Quem vota no conselheiro Elcio, por favor, levante para chá.
Ok, pode abaixar. Quem vota no conselheiro Josiel, levanta o crachá. Quem vota no conselheiro Gilson, levanta o crachá. Sete votos. Conselheiro Gilson, representando os usuários. Menos 44. Agora, por favor, eu chamo a conselheira eleita Marilene e conselheiro Gilson para a gente ver a primeira e segunda secretária. Ah, não, estou escrevendo errado. Tem primeiro e segundo, não. Agora que vai ser, tá bom. Não, agora é o mais votado de trabalhadores. O amor que é o seu doutor. Mais uma vez, antes de encerrar. Bom, gente, agora, terminando a metodologia da votação de secretários, os dois já são secretários, já fazem parte da mesa diretora. A questão é quem vai ser o primeiro secretário e o segundo secretário, ok? Então vamos lá, quem vota? Gente, eu gostaria de declinar da posição de primeiro secretário e deixar a Marilene para que ela possa fazer um trabalho legal, né, junto com a nossa presidente aí, tá bom? Vamos fazer a foto da mesa diretora da nossa presidente. Encerrada. Encerrada a eleição.